A robótica já existe há muito tempo. A gente fala de inteligência artificial, já existe desde 1950. Isso. Mas agora ela começa a aparecer para o público de uma forma diferente, né? E esse ano, 2026, é exatamente onde a gente vai ver essa convergência. Que papel o Brasil pode ter nessa camada de aplicações e de ser um protagonista, né, no mundo da IA, pensando realisticamente com as limitações e potencialidades que nós temos? E dentro disso, as empresas têm muitos dilemas do que fazer e o que trazer pronto. A gente está falando de rotinas operacionais de loja, que é a Tarefas. essência do varejo, tarefas. Loja bagunçada, loja arrumada, boa execução, má execução. Padrões operacionais. Padrões operacionais, Exatamente. né? Que precisam sofrer checklists, acompanhamentos, né? E que daí vem o resultado. O mercado tem muito extratista e pouco analista. Isso. Porque a extratista, você tem aquele to-do que é recorrente, que vai lá e só extrai, organiza e manda. Não está analisando, ele está compilando os dados. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do 10 mais 10, o podcast da BTR Varese, nessa segunda temporada, todinha dedicada, falando de inteligência artificial voltada aos negócios do varejo. Queria fazer um super agradecimento a vocês que têm dado muita audiência para a gente nessa segunda temporada, seja no YouTube, no nosso canal oficial, no nosso canal de cortes do YouTube, no Instagram, no TikTok, no Spotify, enfim, todos os canais da BTR Varese. Também um super agradecimento aos nossos patrocinadores dessa segunda temporada, a Porto Bank, a Salesforce e a Cielo, que nos apoiaram aí em todos os episódios. Não deixem de seguir a gente nos canais, principalmente aqui no YouTube. A gente está informado uma comunidade super bacana. Enfim, e estamos aqui hoje. Eu vou passar aqui para o meu sócio e super apresentador comigo aqui no 10 mais 10, Alberto Serrentino, para apresentar mais um convidado, mais do que especial, amigo, parceiro, para falar de um tema, né, dentro dos que a gente selecionou aqui de A, que eu estou super empolgado. Eu também. Né, Alberto? Eu Vou também. deixar você falar. É isso aí. Mas enfim. Muito bom. Edu, a nossa audiência aí, um cumprimento e agradecimento por estarem nos prestigiando e aos nossos patrocinadores também. E dar aqui as boas-vindas ao nosso querido amigo Rodrigo Murta, que é fundador da Lookbox, é um entusiasta e especialista em inteligência artificial, autor de livro. Nós somos investidores via fundo da Lookbox, muito próximos. Muito prazer ter você aqui conosco hoje. Eu já vou te entregar aqui o microfone à audiência, te jogando já a primeira pergunta, né? A gente tem feito essa jornada aí de imersão na IA e seu impacto e oportunidades e desafios para o varejo, né? E é o que você está praticamente lidando todos os dias, o dia inteiro. E tem um capítulo nisso que é automação e robótica, que é algo onde há muita dúvida, né? Os cenários vão dos mais futuristas até os mais pessimistas, né? Mas a gente vê coisas incríveis acontecendo e a gente queria conectar tudo isso. Então, assim, como é que você explicaria de uma maneira didática para quem está nos escutando como está organizado o ecossistema que gravita em torno de robótica e automação e como é que IA transforma tudo isso? Bacana. Primeiro, obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês, as férias do varejo, né? Então, acho que muita gente se inspira no trabalho de vocês aí de educação do varejo. E a gente está nesse momento agora de alfabetização, a gente fala no Lookbox. Como é que a gente coloca isso no centro das empresas? A gente teve o privilégio de estar na China e ver que as grandes empresas colocam lá o AI como um valor principal, um pilar, né, da AI first. AI first, né? Tá, o usuário, AI first. E a gente tem esse trabalho de educação do mercado brasileiro, né? A gente indo para o tema robótica, acho que esse ano, aqui em 2026, vai ser aquele pulo do gato como a gente teve com AI generativa, né, nos últimos 3, 4 anos. Por quê? Porque essa evolução está permitindo com que a robótica, principalmente a humanoide, fique muito mais próxima. Então,
a robótica sempre existiu, né? Então a gente tem CDs automatizados aí gigantes, inclusive com Verdade. marcas próximas nossas, é robótica, né? Inclusive no Brasil nos últimos anos, né? O Mercado Exatamente. Livre inaugurou Boticário, RD. Totalmente automatizado. Isso é robótica. Então, acho que a gente está naquele momento que fala assim, robótica já existe há muito tempo. Que nem a gente fala de inteligência artificial, já existe desde 1950. Isso. Mas agora ela começa a aparecer para o público de uma forma diferente, né? E esse ano, 2026, é exatamente onde a gente vai ver essa convergência. Então, a gente fala muito, o ano passado falou de agente, né? O que é o agente de dados, como é que isso funciona, mas como é que esse agente se materializa no mundo físico? Tanto para o B2B quanto o B2C. O que vai chamar atenção, como sempre, acaba B2B, sendo... você quer dizer, seria o robô escondido. Aplicações né? operacionais, Trabalhando lá né? na cozinha. Operacionais na cozinha, não necessariamente humanoide, Isso. mas isso já tem um mercado grande. Braços. por Braços. exemplo. O humanoide também vai entrar, mas um pouco diferente. O que eu diria que vai chamar muita atenção vai ser o B2C. Né? Que é um humanoide robô Em casa. interagindo com seres humanos. Seres humanos pode ser dentro de casa Isso. ou pode ser numa loja de Numa varejo, loja. né? No hotel. Fazendo, no hotel, na recepção. restaurante. Isso. Então já tem, por exemplo, aquela brincadeira de sorveteria autônoma. Já tem no Brasil, Café. inclusive. Café. Vai lá e faz. Né? O humanoide ele quebra essa distância, né, com o consumidor. Eu acho que essa é a grande diferença. Só para citar alguns estudos, estima-se que o mercado automotivo está em 4 trilhões de dólares. Né? O que se estima é que o mercado de robôs humanoides ele vai ser muito parecido. Quando eu falo 4 trilhões, eu estou dizendo tanto a venda de novos veículos quanto o suporte. Né? Você diz o mercado automotivo de fato, De fato, né? De carros, todo. 4 trilhão trilhões de dólares. tá. Né? O De estimado, robôs robôs, eu brinco, se pegar o Elon Musk, ele diz que é 30, né? Para valorizar lá exatamente o negócio dele. Mas as estimativas mais conservadoras de 4 trilhões. Por quê? Todo mundo que tem Então um você diz que o carro mercado equivalente- de humanoide se imagina ser do tamanho do mercado Da indústria automobilística. para frente. Eu, Olha. por exemplo, não tenho mais carro, mas eu quero ter um robô. Né? Então, eu acho que vai ser interessante acompanhar a evolução. Final do ano passado, a gente teve um caso interessante. Uma empresa chinesa, Xpeng, que ela lançou o Iron, o robô Sim. dela. A gente estava até conversando aqui nos bastidores, né? Que deu uma certa comoção na internet porque falaram isso aqui é Aliás, fake, né? vale Vale para dar quem uma... quiser. exatamente. Você consegue acessar isso Deixar no o link YouTube, aqui, né? isso. Deixar o link, inclusive, aqui na descrição Produção, do vamos vídeo. colocar o link do Iron. Porque o que é incrível? A internet não acreditou que era um robô. Então, o que a empresa fez, que eu achei uma sacada de incrível. marketing genial, né? Ela colocou lá o robô para andar, que parecia um ser humano, e no final ela pede desculpa para o robô e fala, eu vou ter que te cortar, senão ninguém vai acreditar. Ela corta a perna, né? Para mostrar que é um robô que está ali operando. Só que isso ainda está muito marqueteiro. O que a gente vai ver nesse ano, finalzinho, mais para o final do ano, é isso se materializar realmente em entregas domésticas, né? Claro, ainda Eu mais brinquei caro, né? quando você que até me mandou esse vídeo, ali foi quase um teste de Turing físico, né? Perfeito, eu Porque o teste gostei de- dessa analogia, porque vou o teste usar. de Turing é você ser exposto à inteligência artificial sem entender que é ela. Isso por meio da linguagem. Não né? reconhecer, Da linguagem. né? Ali, Exatamente. fisicamente, as pessoas duvidaram de ser, de fato, um robô com IA. Eu não conhecia né? essa expressão, eu teste vou Turing me físico. apropriar. Perfeito, isso legal. aí. Impressionante. E, Murta, acho que um ponto importante que as pessoas têm se questionado é... Primeiro, acho que para a gente organizar os conceitos, você colocou bem, né? O humanoide são os robôs que têm cara, trejeitos parecidos com o ser humano, né? Os humanoides autônomos são os que pensam e, portanto, estão embedados de inteligência artificial e são, portanto, autônomos, né? Porque, para que fique claro para a nossa audiência, a gente também tem muito robô hoje comandado, Perfeito. né? E aí tem um ser humano comandando aquele robô, não estamos falando disso em termos de futuro. Que tipo de reflexão você já viu ou estudou do impacto disso do ponto de vista, da produtividade, né? Você falou do tamanho dessa indústria de 4 tri, isso provavelmente gera uma grande disrupção em outras indústrias. Então, essa é uma indústria cross a todas as outras, inclusive automobilística. Aqui a gente está falando mais de varejo, né? Mas como é que você vê o impacto dessa indústria nas demais? Então, eu imagino que tenha um impacto nesses robôs, na automação, na agenda de mão de obra, de produtividade. Então, como é que você tem visto ou estudado isso? E 2, nas jornadas, na interação, né? Como é que você imagina num período aí de 3, 5 anos,
como é que as pessoas vão interagir mais com esses humanoides. Então, vou dar algumas hipóteses para ficar mais claro. A gente vai num restaurante, vai interagir com o humanoide garçom, a gente vai interagir com o motorista humanoide ou os carros vão ser autônomos, né? Como é que você enxerga? É difícil você prever futuro, porque a gente faz sempre com algum tipo de viés, né? Mas como é que você imagina essa indústria dos 4 tri ou mais interagindo com as outras indústrias, que ela vai tirar valor de transforma absurdamente, né? Ela transforma absurdamente. Tem um livro muito interessante que chama, esqueci o nome do autor, mas é A Próxima Onda, que ele classifica, chama GPT, mas não tem nada a ver com esse GPT aqui, que são a General Purpose Technology. A gente falou de GPT aqui com o César Gon. Então é legal esse conceito, inclusive acho que vale a pena dar uma olhada, que são tecnologias de propósito geral. Agricultura, lá atrás foi uma tecnologia, o livro foi outra tecnologia, né? E agora a robótica, inteligência artificial, a própria computação quântica, tem dúvida ainda se é um GPT, mas acho que a robótica cai bem nessa área. Então o carro foi um GPT, né? Com o robô é difícil de prever. Mas o que se sabe, assim, o que é mais óbvio e imediato, né, é essa transformação dentro de casa. É uma que hoje nem é inconcebível, né? A gente ter um robô dentro de casa, humanoide, parece coisa do futuro. Dos né? Jetsons. Dos Jetsons, exatamente. Que tinha lá a Rose. A Rose, é isso aí. Né? Clássico, que era a moça que limpava a casa dos Jetsons. Então, isso vai... E eu acho que não é um tipo de tecnologia essa mais caseira, que tem um impacto tão grande em substituição de emprego. Acho que ela realmente cria um novo mercado, né? E vai fazer coisas que a gente não faz hoje. Na parte comercial, né, tenho dúvidas ainda do quão acessível, porque o ser humano tem esse contato, até o respeito, né? Quando eu falo que é um robô, né? Posso deixar esperando, posso fazer o que quiser, né? O ser humano não, tem um ser humano aí para me atender. Então, eu não acho que seja uma substituição tão direta. Aquilo que é mais braçal, sim, isso muda totalmente, mas esse braçal, eu sinceramente tenho dúvida ainda se precisa ser humanoide, ser robô. Então, os CDs que a gente está vendo ser 100% automatizado, não é um humanoide que está fazendo aquilo ali acontecer. Né? Então, essa substituição meio que já está acontecendo agora, não é a questão. Eu não acho que ela venha tanto substituir empregos, trabalho, não. Acho que ela vem com uma forma realmente diferente. Aliás, esse é um ponto importante, né? Os tipos e formas de automação e robótica. Né? O humanoide é um pedacinho, tem os drones, né? Você é um apaixonado pelos drones. O robô também, né? Exatamente. É um tipo de robô, isso. Né? E tem o seu papel, né? Capacidade de ser autônomo também, isso. Né? Na agricultura, por exemplo, os drones fizeram uma revolução hoje em dia. Perfeito. Então, Muta, vamos pegar esse gancho aí, que eu acho que é um bom ponto para a gente ampliar essa conversa. Se a gente sair do tópico robótico, falar de automação e automação empoderada por IA, né? Que é, inclusive, boa parte daquilo que a Lookbox faz hoje, né? Como é que você vê isso, de fato, transformando o varejo no curto e médio prazos? Né? Ou seja, a gente falou aqui de automação logística, que é uma coisa que já vem escalando há bastante tempo, mas ela ainda é muito dependente de hardware, né? Mas existe uma série de tarefas e de processos dentro de um negócio de varejo, que é um negócio naturalmente complexo, intensivo e ingente, tem muita execução, aonde a automação pode produzir saltos de qualidade e de produtividade. Então, como é que você vê o capítulo automação se desdobrando e penetrando dentro dos negócios de varejo e sendo, de fato, né, acelerado muito pela inteligência artificial? Vamos para os robôs digitais, então. Isso. Né? A gente estava no robô do mundo real, aqui, automação, em casa, né? E como é que a gente vê o que já iniciou muito forte no ano passado e esse ano vai acelerar. Então, no início do ano passado, eu pedi para um agente ir na internet fazer algo para mim. Nossa, né? Era coisa de que parece uma criança operando e operando ruim. Né? No final do ano, isso já começou a se elevar. Então, a própria OpenAI criou o seu navegador e você já vê ele operando e clicando. Ainda é muito lento. Né? Mas, imagina no final desse ano como é que a gente vai operar. Estou falando pessoa física. Qualquer um tem uma conta do OpenAI e pode brincar com esse agente lá para ir no seu e-mail, fazer uma brincadeira, automatizar uma tarefa. No corporativo, tem várias vertentes. Então, eu gosto muito de separar primeiro a face com o cliente. Tá? Na face com o cliente, eu tive recentemente uma experiência com uma empresa muito grande, péssima de atendimento. Por quê? Eu tive um problema com o voo e eu não conseguia só fazer meu check-in, companhia aérea, fazer meu check-in.
Disque 1, Disque 2, Disque 3. Gente, isso é inadmissível no tempo ideal uma companhia gigante como essa não usar. Em pleno 2026, Tá com Disque 1, Disque 2, Disque 3. Menu e regra de negócio. Menu e regra de negócio. Então, tem até que pensar isso. Às vezes a gente está pensando muito na frente no robô. Então, cara, faz o básico acontecer, faz o atendimento do seu cliente ser legal, né? Então, isso não é nem futuro. Isso já é passado. Mas tem gente que está atrasado nessa agenda, né? Indo para operação. Aí a gente tem casos muito bacanas no próprio Lookbox, né? A operação de venda, a força de venda. O que a gente via? A operação do passado, você dava um monte de indicador para o vendedor, o gerente de loja. Eu brinco que dava o dashboard da NASA lá para o gerente de loja, que é um executor que está lá, às vezes tomando conta de uma operação grande de milhões, mas não é um analista, né? Então, o que a gente já viu que transforma? A gestão. Então, aí já entrando um pouco do mundo que a gente domina, que é os dados, né? A gestão mudou completamente. A gente tinha BIs, né? A gente tinha que olhar aquele indicador e falar o que aconteceu com a minha venda que caiu. Né? Interpretar o indicador. Interpretar o indicador. Agora, imagina fazer isso em escala, Alberto, para 1000 lojas de Casas Bahia ou de Magalu. E que cada gerente vai fazer a sua análise. Não funciona. Não funciona. Isso foi um sonho que nunca se realizou. Nunca, sempre ficava na teoria e tal. Então, o que a gente viu que transformou isso já no ano passado? Foi um projeto que a gente está bem empolgado. A gente fala agora que a gente é o Waze da força de vendas. Por que o Waze? O Waze da força de vendas. Porque o Waze, ele fala, você quer chegar nesse resultado? Essa é a direção. Vou te dar a rota mais rápida. A rota é essa, faz assim. Eu não espero... Eu brinco que a operação anterior era abrir o guia 4 rodas. Eu dava o guia 4 rodas para cada loja. Sim. Ele tinha que analisar para falar, então eu acho que eu vou fazer esse caminho. Não era o melhor caminho. Que era nos manuais. Que era nos manuais. Então a gente consegue falar para cada gerente de loja. A gente tem casos muito legal. Magalu, C&A, Casas Bahia, onde eu passo já para o gerente o to-do do Waze. E na linguagem natural. Exatamente. Né? Aí que mudou. Aí que a LLM, né, essa transformação que a gente teve iniciada pelo chat GPT, mas hoje o Gemini está muito bom, Anthropic está muito bom, inclusive. E eu consigo falar com a operação de uma Quando forma você fala diferente. falar, é trocas de áudio, né? Eu consigo fazer o áudio e o texto. E texto. O que é importante é mandar a mensagem e ser palatável. Não adianta ser uma mensagem grande. O pessoal entender, tópico, nós somos fãs de carteirinha do que vocês fazem, que a Lookbox faz. A gente está falando de rotinas operacionais de loja, que é a essência do varejo, tarefas. Loja bagunçada, loja arrumada, boa execução, má execução. Padrões operacionais, né? Que precisam sofrer checklists, acompanhamentos, né? E que daí vem o resultado. O resultado do varejo vem de boa execução, não vem só de grandes estratégias. E que, como você falou, nunca se resolveram só com indicadores. Né? O que você está dizendo é os robôs digitais, que são os agentes, bem orquestrados, em linguagem natural, que no fundo são trocas de mensagens e WhatsApp. Eu posso falar com o nosso agente, eu posso mandar uma mensagem de voz e ele já entende igual Eles GPT, dão né? uma espécie de Waze, que você está dizendo, para esses executores que passam pelo gerente e depois pelos seus times de loja, tarefas muito bem definidas do que ele deveria seguir para que os resultados viessem. Isso operação de loja. Quando eu vou para a retaguarda, eu tenho todo o time de regionais, a própria diretoria, né? Muito legal. O que é legal? Tem até um caso de um cliente nosso de varejo grande que falou, olha, eu tenho 40 regionais. Eu não consigo ter um analista para cada regional meu. Esse é o ponto. Como é que eu tenho cada um? Esse é o exemplo da automação digital. Né? Ele não tem analista, mas ele tem os robôs digitais. Agora ele tem os agentes. Um agente para ele. Então, quando ele vai visitar uma loja, ele fala, me tira aí quais são os pontos positivos e negativos dessa loja. Ele destrói, né? Ele faz mas o mais legal é que a gente tem audiência aqui que são dos CEOs até pequenos varejistas, né? Isso tudo já foi caro um dia e hoje imagino que seja muito acessível. Exatamente. Né? Não só acessível, como é rápido de instalar com uma condição, que é um tema que a gente vai entrar aqui e acredito que são os dados, né? Não adianta, a gente brinca que fica entre mágica e milagre os agentes, né? Sim, dá para fazer mágica, que mágica uma coisa e incrível. Milagre. Aliás, dá para trazer o nosso primeiro patrocinador para falar vamos de dados. entrar. Legal. Vamos entrar. Milagre a gente tem algumas vamos perguntas interessantíssimas dos patrocinadores que acho que vão encaixar bem com isso. Então, começando a falar aqui da Salesforce, que super apoiador, aliás... Somos clientes. Né? Então, a Salesforce, a gente tem falado muito dela aqui, ela é líder global em CRM com IA, capacitando organizações de todos os portes a se transformarem em empresas agênticas. Né? Sua missão é integrar perfeitamente humanos, agentes de IA, aplicativos e dados em uma plataforma unificada e, acima de tudo, confiável. Isso permite automatizar processos complexos, gerar insights
preditivos em tempo real e liberar crescimento e inovação sem precedentes, mantendo a experiência do cliente no centro. E o Marcelo Toledo, nosso parceiro, tem uma pergunta para o Murta aí. Então, Murta, o Toledo te cumprimenta, diz que fica muito contente de ser cliente dele. E ele está trazendo exatamente o tópico dados, não com toda a abrangência que a gente vai precisar discutir aqui, mas ele fala de coisas específicas, mas que são muito relevantes. Né? Então, ele fala, obviamente, né, é um insumo básico, é aquilo que viabiliza toda a agenda de automação, mas ele tem visto muitos casos de falha de segurança, problemas de governança, desalinhamento com o LGPD e não conformidade em negócios de varejo, além dos episódios traumáticos de sequestro, né, os ransomwares e etc. Então, ele queria um pouco sua visão e como isso está em termos de maturidade dentro dos negócios de varejo que você está convivendo hoje e atendendo, e por onde as empresas deveriam começar para se preparar melhor para isso, para se estruturarem melhor para isso, para se protegerem mais. Excelente pergunta, legal, um abraço para o Toledo. E tem um passo fundamental na AI, que é legal esse espaço para a gente poder, aquele tema que eu falei da alfabetização. Né? Então, o que a gente tem que fazer para usar isso? E AI, no estágio atual, tem algumas limitações importantes. Né? E uma delas é o dado. O dado tem que ter uma curadoria para ele poder funcionar. A gente já disse não para clientes grandes que chegaram com o Lookbox e falaram, olha, está tudo aqui no meu Excel. Né? Em várias planilhas não funciona. Né? Porque basta uma chave não bater com outra, um número não bater com outro, que ninguém aceita. Eu pedi para o agente o resultado e ele fala, minha venda é mais ou menos essa. Não, como mais ou menos? É ou não é? Mas está na planilha A ou na planilha B. Isso não funciona. Então, a governança de dados ela é a base para tudo. Existe ainda uma fantasia, porque tem muito hype de mercado de que já faz tudo, o agente já faz tudo. Não é bem assim. Você está usando a frase, agentes não fazem milagre. Exato, eu brinco, fica entre mágica e milagre. Né? Dá para fazer mágica com os agentes. Você olha aqui e fala, nossa, que incrível. Mas não milagre. Mas não milagre. O que é fazer milagre? Minha base é uma bagunça, o dado vai sair Deixa que o agente organiza. Não, o agente não organiza. Ainda quem organiza é o ser humano. Isso é um bom uso de analista. A gente gosta de falar no Lookbox. Você precisa ter bons devs para estruturar a tua arquitetura. E na parte de dados. E os analistas. Então, o mercado tem muito extratista e pouco analista. Isso. Porque a extratista, você tem aquele to-do que é recorrente, que vai lá e ele só extrai, organiza e manda. Não está analisando, ele está compilando os dados. Né? A análise, a análise mais recorrente que vai fazer já são os agentes. Mas o dado está organizado, isso sim é um bom trabalho de um engenheiro de dados, do analista de dados, de deixar isso de uma forma palatável para a AI poder plugar em cima. Se isso não estiver funcionando, não vai dar certo. Vou dar um exemplo mais concreto. Definição de venda. Quem vai fazer isso não é um agente de AI. Se a venda do marketing não bate com a da logística e não bate com a venda de operação de loja, a AI não vai decidir. Alguém tem que apontar da governança, decidir padrão, acesso. Quem pode ter acesso ao quê? Aí não vai dizer isso. Quem vai dizer a estrutura da empresa vai dizer, olha, qual é o dado de RH, qual é o dado de vendas, qual é o dado de logística, quem pode ver o quê. Isso feito, estando em bases de dados estruturadas, o agente destrói. Né? Mas sem esse trabalho, não tem AI que funcione. E não só para agente de dados, não é só o caso do Lookbox. Vamos fazer forecast de venda de produto? Como é que eu vou fazer esse forecast se a minha estrutura mercadológica não está batendo o cadastro de produto de uma loja com a outra, de uma rede com a outra? Base cadastral é uma pré-condição para praticamente tudo. A gente está falando com um projeto super legal de uma construtora, eles estão super cientes, falam, olha, porque senão como é que eu vou saber que o aço daqui é o aço de lá? Eu não vou, a AI não vai poder juntar isso daqui, né? Ou não escala uma quantidade de milhares ou milhões de SKUs. Desde a primeira temporada a gente tem falado sobre isso. Assim, acho que você está trazendo um pragmatismo que é fundamental, que assim, o entusiasmo com a agenda é natural, o potencial é monstruoso, mas tem um trabalho de fundamentos que, se não for feito, não escala com qualidade. Não escala com qualidade. E a gente sempre falou assim, o varejo, por exemplo, tem uma enorme dificuldade de dedicar tempo e recurso estratégico para cadastros. Porque sempre foi entendido como uma coisa acessória e operacional. Isso, tá? Tem gente fazendo trabalhos incríveis. Sim, de enriquecimento cadastral, de organização cadastral, de você enriquecer cadastros. Porque se você não tiver uma base cadastral de produto e de cliente organizada e enriquecida, esquece o resto. Não dá para fazer. Forecast, né? Previsão, estudos. O tal do encanamento, né? Agora, nesse tópico de segurança, que ele bate muito, segurança, conformidade, proteção, etc. Como é que você vê o varejo? O varejo é muito vulnerável hoje nas arquiteturas que você... Eu acho que evoluiu muito. Porque o que acontece? Quando alguém faz um bom trabalho já de organização de dados, geralmente são pessoas mais esclarecidas que isso já vem no pacote a questão da governança e da segurança da informação. Né?
É difícil você fazer, fiz um baita trabalho de organização aqui dos dados e não está numa governança boa. Acho que quem tem essa visão já está mais encaminhado. Então, eu acho que é meio 8... Sabe o estoque quando ele está ou muito certo ou muito errado? Sim. É mais ou menos assim. Né? Porque não existe o estoque meio certo. Quem fez o trabalho de casa está com o estoque legal. A parte de governança e segurança, eu acho que ela já vem como brinde, vamos dizer assim, desse trabalho de estruturação das bases de dados. Tá bom. Murta, a gente está entrando no tema dos agentes, dos robôs digitais. Eu tenho pedido para muita gente, eu queria muito ouvir você. Eu já te perguntei isso nos bastidores, mas queria que você falasse aqui no ar. Dá a tua explicação, a tua visão do que são os agentes e como é que a gente poderia classificá-los, né? Explica e depois aproveita para falar um pouquinho do teu livro, que acho que ele ajuda um pouquinho. E separa modelos e agentes e os papéis que cada um terão na arquitetura e no ecossistema da forma mais didática possível. Bacana, você tem todo o tempo do mundo. Essa é uma oportunidade muito legal também, deixar isso claro. E eu gosto muito de um paper da OpenAI, que exatamente para tentar desmistificar isso, inclusive a gente pede para a produção colocar aqui o QR Code do paper. Vamos colocar o paper aqui deles, onde ele fala que o agente tem uma explicação muito simples. Né? O agente ele é imagina um bot desses antigos, tipo esse que a gente falou aqui, DISC 1, DISC 2, DISC 3. Né? Só que ele usa essa capacidade nova, que é LLM, que é um modelo de linguagem. O que esse modelo de linguagem permite? Flexibilidade. Eu não tenho que botar o meu CPF. Quando eu vejo que um site fala assim, coloque seu CPF 100 pontos. Eu já sei que não está usando AI. Porque se tivesse, eu não preciso colocar com pontos, 100 pontos, com traço. Ele já entende. Aquilo seria um bot raiz. É um bot raiz, exatamente. AI, Old school. Então o bot old school é esse que ele funciona muito quadradinho. Que é o famoso bot que fala assim, não entendi. Exatamente. Pede seu nome de novo. E quando você bota o nome e confundiu, ele bota seu nome como sendo sobrenome. Então ele não entende aquele contexto. Então, com a gente, ele é capaz de, primeiro, interpretar de forma mais aberta, usando essa tecnologia de AI. Porque quando você está lá no chat GPT, você escreve errado, ele entende. E entende. Né? Então, essa é uma das partes mais fundamentais. Mas não para aqui. Ele tem que ter... esse é o primeiro ponto. Ele usa um modelo de linguagem. Tá? Ele usa um GPT, Anthropic, Gemini, essas tecnologias. O segundo então, ponto... existe uma relação... Desculpa te interromper. Não, imagina. Existe uma relação forte entre os agentes e a generativa. Generativa. Ele usa a generativa para andar. É o coração dele. É o coração dele. Só que teve uma palestra muito legal do fundador do Manus, que é uma tecnologia... Que nasceu na China, mas é baseada em Singapura. Exatamente. Que a gente viu muito na China. Fica a dica que o Manus é bem interessante para alguns tipos de trabalho. Né? E funciona bem no Ocidente. Muito bem, muito bem. Então, primeiro, ele usa um modelo desse de AI. Tá? Isso que mudou os agentes. Qual o segundo ponto e por que o link com o Manus? O fundador do Manus fala, não adianta cérebro sem braço. Certo? O que adianta ter um cérebro que entende tudo? Eu falo. Cérebro sem braço. O cérebro é a generativa, é o LLM, o braço é o agente. O braço são as ferramentas que o agente pode usar. Entendeu? Então, o que é? Por isso que a definição da OpenAI eu achei ela muito clara. Então, eu tenho um cérebro. Muito legal. Número 1, tenho um cérebro. Tá aqui é a generativa. Eu tenho braços. O que são os braços? Se eu estou num sistema de atendimento e fazendo o meu check-in, é o braço que vai dizer, pega o check-in do Rodrigo. E agora executa algo. Porque a LLM sozinha, ela bate papo. Ela vai bater papo, ela vira psicólogo, ela tira dúvida, ok, mas ela não executa nada. As ferramentas, que podem ser várias para um agente, elas vão fazer uma ação. Uma ação pode ser, emite o check-in. Uma ação do Lookbox fala, agora construa um dashboard com isso que ele perguntou. Agora vá na base de dados. Isso são ações. Então, primeiro ponto, tem um cérebro. Segundo, tem um braço. O terceiro, que é mais um fechamento, tem que ter algum propósito. Ele não faz tudo. Então, um agente é esse elemento, né? Esse sistema que ele tem esse cérebro para poder interagir de uma forma mais humana com o usuário. Esse cérebro sabe não só interagir com o humano, mas escolher as ferramentas que ele vai usar. O braço faz essa diferença. Então, qual o grande diferencial do Lookbox? É o cérebro? Não. É o do Manus? Também não. É a nossa capacidade. Você usa vários cérebros. Eu uso vários cérebros, que eu sou multi-LLM, só que eu sou bom do braço. Putz, como é que eu faço ali na base de dados, puxar isso daqui e amassar junto com esse cérebro para dar o report? A Lookbox construiu vários braços. Tem vários braços. Em cima de diversos cérebros. Quer ver outro braço? Como é que eu mando uma mensagem no WhatsApp? Isso é outro braço. Então, cada braço é um agente. Cada braço é uma capacidade do agente. Então, um agente, está aqui ele tem o cérebro, ou os cérebros, até um agente só, quando ele é multi, né, etapas. Ele tem os braços, ele tem um propósito, que é para o usuário não se perder. Porque se eu botar muita ferramenta, percebe que ele não sabe o que usar? Ele se perde.
Tá? Então falam, esse agente é de quê? Esse aqui é de interação com o cliente para E esses agentes podem ser autônomos ou não? Ele pode ser autônomo ou interativo. Excelente pergunta. Então, definimos um agente. Tem um cérebro, tem braço, tem um propósito. É assim que ela define em 3 tópicos como é que se define um agente. No paper ainda. No paper. E mesmo no paper ela fala, esse agente ele pode trabalhar sozinho, autônomo, e toda segunda-feira ele me manda um report daquilo que está com problema nas lojas. É um caso real do Lookbox, tá? Ou ele pode ser interativo, que é aquele que a gente está acostumado com o ChatGPT. Eu vou lá e pergunto, o que aconteceu com a minha venda da Black Friday? Foi boa? Me faça uma análise. Eu estou indo buscar essa informação. Entendi. Então, acho que isso fica... Eu gostei dessa forma da OpenAI de colocar, que é muito didático de explicar os agentes. Né? Vamos trazer, então, agora a Porto Bank, que também tem uma pergunta interessante. A Porto Bank também super parceira da gente na segunda temporada. Super loção, amigo. Super loção aqui. Então, quando a gente fala em transformação do varejo pela tecnologia, é impossível não falar de serviços financeiros. E o Porto Bank é um exemplo vível dessa integração. O Porto Bank foi criado em 2022, né, a unidade financeira do Grupo Porto. Nasceu com um propósito claro, usar a tecnologia para simplificar o dinheiro e transformar produtos financeiros em instrumentos de cuidado e planejamento. Hoje o Porto Bank opera com 17,5 bi em crédito e mais de 3,9 milhões de clientes, conectando soluções que vão de cartões, né? Hoje o Porto Bank é um dos principais emissores para alta renda do país. Eu e o Alberto somos exemplos vivos aqui do Porto Bank, até o consórcio, que já se consolidou como uma das plataformas estratégicas para a empresa. O Porto Bank tem expandido sua atuação para o mercado B2B, se aproximando do varejo de grandes parceiros, construindo relações de longo prazo. Então, falando aqui da Porto Bank, vou trazer a pergunta do Loução para o Murta. Então, Loução, que nosso amigo e seu amigo também, um abraço aqui para os nossos amigos da Porto Bank e da Porto. Ele traz o tema da robótica em operações, né? Operações, transporte e logística. Ele fala, isso depende muito de cultura, mas também de questões legais e regulatórias, né? Então ele fala, num país como o Brasil, o desafio cultural e regulatório seria um obstáculo maior para a disseminação da robótica do que o próprio desafio tecnológico ou de acesso a capital? Perfeito. Um grande abraço para o Loução, amigo, também piloto de drone, que eu sei que ele comprou um lá na China com a gente. Não tão competente quanto você, mas ele arrisca. Então, o que acontece? Isso é algo que a gente ainda vai descobrir, porque, sim, acho que tem um problema, um desafio, vamos chamar assim, com o Brasil, que hoje eu não posso ter um posto sem frentista. Né? Por quê? Por tecnologia, né? Por lei. Então, eu acho que à medida que esse tema for avançando, a gente vai ter que ver esses entraves. Eu já vi acontecer algo, não necessariamente com robôs autônomos, mas com relação ao atendimento. Né? De você não poder ter o atendimento totalmente automatizado. Putz, não me parece que é o caminho mais saudável. Né? Eu gosto muito da nossa viagem para a China, que inclusive fica a dica, uma viagem incrível, nossa viagem para Eu vou de novo esse ano, inclusive. Eu sou fã desse, que é uma viagem culturalmente network, super legal. Nossa 8ª missão esse ano, né, Beto? Nona, 2026, nona missão para a China. Então, essa viagem BTR Varese. Fui ano passado e estou voltando agora. Né? Algo muito legal na China, eles têm um conceito, né, que a gente aprendeu lá, que é a ordem e progresso. Né? Então, eles Parece que eles leram a bandeira do Brasil, né? Inversa. Inversa. Né? Então, eles primeiro botam para acontecer e vai sair coisas que não vão dar certo, mas você já sabe o que é. E não tento legislar aquilo que não existe. Né? Regula então, depois que amadurece. Exatamente. Isso. Então, acho que é um desafio nosso, será que a gente não consegue inverter a ordem da nossa bandeira, né? E botar progresso e ordem, que é um modelo que eu acho que funciona muito bem na China, a gente poderia trazer para cá. Então, acho que a gente vai descobrir loção, isso com o tempo, mas a gente vai ter que ser forte, senão a gente vai perder produtividade, a gente vai ficar para trás, mais uma vez na tecnologia, por questões burocráticas. Né? Eu mencionei o teu livro quando eu te perguntei dos agentes, aproveita para falar um pouquinho dele. Bacana. Inclusive, a gente pode fazer uma troca aqui, uma sugestão, certo? Né? Temos um para você. Tem um livro legal aqui, tá certo? Então, começando pelo livro que a gente tem oferecido de presente para os nossos convidados, que isso aqui fala da primeira temporada do 10+10, né? E virou um livro best-seller aí desde 2025, então já autografado com dedicatória. Por favor. Obrigado, então. As principais livrarias. Nada mais justo, né, do que retribuir a gentileza, por favor. E eu tenho mencionado bastante o livro do Murta nas minhas palestras, o Alberto também, que acho que é um livro bastante didático para quem quer aprender a conversar com os robôs, entender o mundo do GPT, né?
que lá em novembro de 22, quando nasceu, ninguém sabia do que se tratava. Você publicou esse livro em que ano? Junho de 23. Olha lá. Então foi esse é o grande mérito, né? Que hoje tem muita gente que sabe explicar, né? Em junho de 23... 6 meses depois da subida do GPT. E ele continua super Exatamente. atual. Então foi desafiador, inclusive. Comentários aqui de Luiz Helena e de o Guilherme Horn, presidente do WhatsApp Brasil. E muito bacana. Então, acho que vale a super dica aqui, né? Obrigado. Legal. Não, foi bacana, um desafio legal juntar esse tema que a gente trabalha. Está fazendo, inclusive, recentemente, agora fez 12 anos de Lookbox, né? E a gente sempre trabalhou com esse tema que é a linguagem natural. Até um pouquinho da parte mais didática da AI, né? Ela se divide em vários blocos. Eu tenho a robótica, eu tenho essa parte de entender a fala. Como é que a fala se transforma numa ação, ou se transforma numa compreensão. E a gente trabalha com isso, fez no finalzinho do ano passado 12 anos, né? E a ideia, quando lançou, eu falo, putz, eu via que as pessoas não conseguiam ainda tirar tudo que essa tecnologia pode extrair, né? Aí juntou, eu sempre tive vontade de escrever um livro, como é que eu posso explicar melhor essa tecnologia de uma forma totalmente leiga, tá? São 16 conversas super simples em vários temas, desde neurociência até culinária, como é que eu posso... Quem não sabe, o morto é físico, tá? De formação. E eu acho que o tema da linguagem natural, a gente tenta ser o mais didático possível também. Para algumas pessoas é óbvio, mas para a maioria não é. Acho que a grande disrupção do que a IA de novembro de 22 trouxe, não foi exatamente em novembro de 22, mas acho que é o marco, né? O lançamento do GPT. 30 de novembro. 30 de novembro foi o GPT-3, né? Eu acho que sim, que foi a versão que de fato trouxe para o mundo. Para mim, a linguagem natural, porque até então, a gente, para falar com as máquinas, tinha que falar a linguagem delas, que é o coding, né? Que é a programação. Quando a gente, através dos LLMs, do GPT, a gente começa a falar com as máquinas pelo nosso idioma, seja ele qual for, português, chinês, inglês, vem a revolução. Né? Hoje a gente fala com as máquinas no idioma que a gente quiser. Perfeito. Aproveitar o gancho, você trouxe aqui um pouco para a mesa, né? China, tudo, você tem ido conosco para a China já há alguns anos, você vai sempre conosco também para a NRF, você estuda o mundo. A gente teve essa conversa com o César Gon no primeiro episódio da temporada, que é um pouco... Aliás, para quem não viu, tem que assistir. O ecossistema, né? E como é que ele vai se redefinir em âmbito global. E discutimos muito aqui, assim, há uma clara polarização nos grandes modelos fundacionais, né? E nos LLMs. Isso provavelmente vai ser muito concentrado nos Estados Unidos e em China, com abordagens diferentes, né? Mas existe um ecossistema gigantesco de aplicações que vai... escalar em cima disso, né? E aí, uma das conversas que a gente provocou o Gon, e queria te ouvir sobre isso também, que papel o Brasil pode ter nessa camada de aplicações e de ser um protagonista, né, no mundo da IA, pensando realisticamente com as limitações e potencialidades que nós temos. E dentro disso, as empresas têm muitos dilemas do que fazer e o que trazer pronto. Né, que é um eterno confronto entre, né, o domínio de eventuais alavancas de competitividade e diferenciação versus, né, a capacidade de escalar mais rápido, incorporar mais rápido, atualizar mais rápido e confrontar de maneira mais aberta. Então, esses dois temas, assim, que papel o Brasil vai ter na sua visão no ecossistema global de IA? E dentro disso, como é que que régua as empresas deveriam usar para tomar as decisões de o que de fato internalizar, fazer, desenvolver, construir e o que trazer pronto de fora? Do tema 1, tem uma questão fundamental ali, né, dessas tools, que é assim, o Brasil não inventou nem o Python, nem o Java, nada disso. Então, são tecnologias fundacionais. Mas a gente tem excelentes desenvolvedores disputados no mundo todo, né? Então, o LLM é muito parecido. A tecnologia fundacional vai ser China e Estados Unidos. Não acredito o Brasil investir na sua própria LLM, acho bobagem. Tá? Mas como é que a gente usa nem reinventar o Python ou o Java? Tá? Mas como é que usa essa próxima camada para fazer o quê? O Lovable e o próximo Manus. Eles não inventaram as tecnologias, mas criaram empresas bilionárias em cima dessa tecnologia.
né? Eu acho que o grande desafio está em como é que a gente consegue usar para potencializar aquilo que a gente tem e extrair valor dela o mais rápido possível. Mas explica para quem não conhece a diferença do Manus para o GPT. Legal. É uma aplicação em cima de um outro LLM. Exatamente. Então, o LLM acaba sendo a ferramenta por debaixo dos panos. Isso. Né? Fundacional. O fundacional, por isso que chama de fundacional. Em cima dele, eu posso construir aplicações. O grande desafio é como é que eu tiro aplicações que tiram valor ou não tiro valor disso daqui. Né? Então, algumas empresas conseguiram fazer coisas incríveis. Manus e Lovable só para ter alguns exemplos disso. É o desafio do Lookbox. Como é que eu tiro o valor dessa inteligência? Que é uma aplicação. Eu não reinventei o GPT, o Anthropic, o Gemini. Mas você tem grandes programadores, né? Que como é que eu faço os braços voltando aqui dos nossos agentes? O cérebro está aí, eu não vou reinventar o cérebro. Sim. É a aplicação daquele cérebro. Indo na pergunta do Alberto, você acredita que as aplicações têm muita chance de serem locais? As aplicações, total. A gente tem uma chance absurda. E mais, o brasileiro ele é muito experimentador. A gente teve no Google, inclusive, e falou, olha, o Google botou o Brasil como um dos mercados principais, por quê? Porque o que ele coloca é que ele experimenta rápido. A gente usa pouco isso como empresa brasileira. Né? E pegando o gancho da segunda pergunta, o que fazer em casa, o que não fazer dentro de casa? É uma questão que eu acho que, no momento atual, nem é tão difícil, que é comprar tempo. O difícil é estimar que tempo eu estou comprando. Então, eu posso tentar fazer aquilo que o Lookbox está fazendo dentro de casa? Todo mundo pode. Tem empresas gigantes, uma Magalu, uma Casa de Bahia, que são clientes nossos, tem 1 zilhão de desenvolvedores. Mas, se está pronto, funcionando, vale gastar, que seja 6 meses. O que ficou interessante? Aquilo que dá, não, mas isso eu faço em 6 meses. 6 meses no tempo de AI é muita coisa. Então, isso foi até uma vantagem para a gente. Falar, está pronto. Em 6 meses, a tecnologia que vai ter daqui a 6 meses, olha só a de geracional de imagem, né? o Nano Banana, que bombou. Ele não era o primeiro, longe. O Google era o patinho feio da brincadeira. Né? E ele veio com esse modelo, tanto o próprio Gemini, ele decolou de uma forma que ele passou o OpenAI na parte de modelo de imagem. Ninguém tinha como prever isso daqui. Então, se eu estou lá preso naquele modelo, pode ser que semana que vem venha outro e me deixe para trás. Então, para empresas, né, tem que ver isso. Quanto tempo eu vou fazer dentro de casa? Vai fazer sentido? Eu acho que essa é a principal variável. Né? Claro, tem custo, mas geralmente quem está fazendo escala já faz mais barato. Né? A não ser que eu tenha uma customização ou seja muito core do meu negócio. Eu imagino a Magalu fazendo lá a parte dela de falar com o seu cliente. O cliente dela, a base dela. Né? Eu acho que faz sentido ela ter isso dentro de casa. Até isso, se tivesse alguém pronto que já estivesse fazendo, não sei se ela queria gastar 6 meses para fazer 1 mês para implementar com alguém que já está pronto. Né? Então, eu acho que esse é o grande trade-off que as empresas têm que analisar se eu vou tentar calibrar essa aí dentro de casa ou eu vou com o terceiro. E aí, indo nesse contexto, né, local, Brasil, como é que você tem visto o avanço do letramento? Essa palavra a gente tem usado, ou evangelização das pessoas, falar do varejo, que é o nosso contexto aqui, sobre IA. Você tem avançado, tem acontecido e como é que pode avançar mais? Eu acho que o mercado tem entendido bastante. Tem um livro que chama IA for Retail, do François, que ele é mais técnico, o livro como um todo, mas tem um capítulo que ele fala exatamente como eu deveria avaliar projetos de AI. Né? Não tem muito segredo, é o ROI, tá? Dá ROI, não dá ROI. Mas como é que eu dou isso um pouco mais mastigado? Né? E eu gosto muito da metodologia dele, que ele chama dos 3 E's, né? Que é educar, explorar e executar. Então, eu vejo muita gente pulando esse primeiro E. O educar. Que é o letramento. Que é o letramento. Então, se eu pulo o educar, eu começo a explorar, eu começo a querer usar GPT para fazer forecast de estoque. Não é a ferramenta para fazer forecast de estoque, entendeu? Aí eu começo a explorar errado. Então, eu acho importante. Então, mas as empresas, as grandes, já estão fazendo o dever de casa. Mas é legal que nem todo mundo tem, às vezes, o acesso que essas empresas têm a ir para um Vale do Silício, ir para a China, né, ter esse conhecimento. E aqui é uma oportunidade legal. Então, esses 3 E, gente, é bem interessante. Começa pela educação. E educação é de cima para baixo. Tá? Eu vi grandes empresas que falam, cara, pega o board, faz uma imersão, traz uma empresa, uma Starts da vida que faz esse tipo de educação. Aliás, né? Muta, a gente teve o episódio com o Diego Barreto do iFood falando exatamente isso. Né? Eles assumiram uma diretriz de ser AI First e começaram exatamente pelo processo de educação de cima para baixo, do C-Level cascateando. E tem gente que não se adequou, fala, você não é para ser level para ser. Para quem não assistiu também o episódio do Diego, imperdível. Riquíssimo. Vamos trazer a Cielo agora aqui para a conversa, também super parceira da gente. A Cielo, acho que é tecnologia em movimento, com dados, gestão de risco e IA. A Cielo implanta soluções tecnológicas exponenciais que impulsionam as vendas e performance do varejo. Na Cielo,
A inteligência artificial é um motor invisível que transforma a tecnologia em estratégia. Ela antecipa falhas nas maquininhas, direciona transações com inteligência, transforma dados em decisões que moldam o futuro dos pagamentos. Mais do que uma promessa, a AI é o pensamento do futuro que orienta cada movimento da companhia em um setor guiado por velocidade, segurança e soluções customizadas. O Carlos Alves, nosso parceiro. Isso aí. Também amigo da China. Opa! Um abraço aí para os nossos amigos da Cielo. O Carlos, que você conhece muito bem. Pergunta o seguinte, ele retoma o tema que o Loução tinha trazido, que é, né, robótica e IA integrados em operação e logística, né? E que perspectivas você vê para integrar os agentes digitais com sistemas físicos e como isso pode acelerar a adoção em diferentes mercados e culturas? Eu acho que na pergunta do Carlos, o que é interessante? A parte logística, né? Para a gente pular um pouquinho diferente da pergunta do Loução, muda totalmente. Eu misturo os dois. Porque a logística, ela tem a parte do depósito, que os robôs têm que ir lá operar e fazer essa maquininha movimentação, entregar. Movimentação. Aí entra a robótica. Né? A parte da previsão. Não adianta nada ter o robô lindo lá funcionando, ele faz a logística perfeita de coleta, se não tem uma demanda bem calculada, né? A oferta e a demanda. E aí, é legal que essa pergunta vai fazer vários ganchos. Primeiro, a parte de dados. Se a Cielo não tiver os dados bacanas, ela não vai fazer forecast nenhum, não adianta ter o robô lá na fábrica, ela vai fazer uma utilização disso. Daí, entre os agentes de AI e equivalente, né, fazendo essa previsão. Essa previsão feita... Acho que é aí que eles têm feito uma coisa legal, algo muito né? bacana. Aí você casa o mundo mais digital, que percebe que eu não estou movimentando nada, só estou calculando qual é a demanda de mercado, quantas maquininhas, para que região, para onde eu tenho que enviar isso daqui. E essa automação da logística também, ela vem de uma forma bem insana. Perceba, até é interessante, isso aqui já existe, eu não preciso de robô humanoide para fazer essa automação da logística, né? Mas ela está avançando muito porque a generativa também permite esse casamento melhor entre o mundo virtual e o mundo físico. Eu acho que é aí que vai ter uma no varejo, essas duas agendas, né, Muta, a gente vê isso acontecendo no supply chain, que é toda essa inteligência e orquestração do fluxo de entrada, saída e disseminação, distribuição dos produtos dentro das bases operacionais, né? Lojas, canais diferentes, etc. E logística, operação logística, né? Que é o carregar, fato, eu tenho que pegar a maquininha, entregar e tirar do meu CD e chegar na sua casa. Nós frequentamos, né, fulfillment centers da Amazon há, sei lá, mais de 10 anos e foram pioneiros em, de fato, inventar, né? Porque eles fizeram aquisição que a gente viu na China o Last Mile feito com os carrinhos já. Né, aliás, a Amazon, há 3 NRFs, fez aquele anúncio de que teria mais robôs do que seres humanos em um determinado momento, e isso está chegando próximo. Perfeito, né? perfeito. Ela já vem contratando, entre aspas, contratando mais robôs do que gente, e tem um ponto de inflexão chegando breve. Aí. Isso aí eu acho que casa bem, essa logística. E varejo tem essas duas coisas, né? Porque o varejo tem uma complexidade operacional muito grande pela distribuição dos pontos, onde você tem produtos, né? Então, CDs, pontos de transbordo, lojas, né, o fulfillment do e-commerce, tudo isso envolve movimentação de mercadoria. Contratar gente. E depois tem uma dificuldade operacional concreta, que é fazer essas coisas funcionarem em escala, né, com muito produto embarcado em muitos lugares. A gente viu a falta de mão de obra nos Estados Unidos, acho que foi no passado. Foi no passado, exatamente. Sim, né? sim. Empresas de Quinta Avenida, né? Essa gente para atender. Né? E Murta, queria entrar, a gente está chegando perto do final, não queria deixar de falar dos drones. Por favor. Que, quem não sabe... Nosso melhor piloto de drones aqui. O Murta, nas horas vagas, é um piloto profissional de drone. Tem liderado... Já deu agora deu um upgrade. Fala um pouquinho do papel dos drones nessa revolução da robótica, da automação. Onde é que você vê eles participando disso? Né? A gente vê a história dos drones fazendo entregas já em alguns lugares. Né? A gente tem até no Brasil alguns exemplos acontecendo. Isso, tem uma coisa bem interessante. E depois a gente tem uma surpresinha no final aí para fechar o nosso episódio. Legal. Então, é interessante, eu acompanho muito... Sou apaixonado pela fotografia drone, filmagem drone. Acho que ele dá um ângulo que você... Né, tira você do senso comum. Acho que isso que é o interessante. Mas gosto da tecnologia. Então, o que é legal, quando a gente está falando de AI... a maioria das tecnologias de AI que a gente está vendo, a parte autônoma, a visão computacional, é absurdo a capacidade de um drone doméstico. Né? Então, a gente vai fazer uma brincadeira que vocês vão ver aqui. Mas, na indústria, a agricultura é absurda a revolução que ele fez. A gente chama de agricultura de precisão, né? Que é você colocar lá os produtos que vão dar a nutrição
por precisão e não jogar aquilo de uma E você forma... mede com uma precisão absurda e esses drones são autônomos. Você não tem ninguém pilotando. Ele já tem uma base, Você ele tem sai muito mais sozinho. Produtividade no uso do produto e muito menos contaminação no meio ambiente. Outro caso muito legal também na parte de tecnologia solar. Toda a manutenção de placas solares, você pega um drone com visão infravermelha, e é impressionante. Você vê, claro, né, as placas que tem que ser. Esse é um exemplo, a manutenção de muitos lugares críticos, isso, né? Onde o ser humano não chega. Né? O Last Mile, inclusive, é o nosso investidor. Aí as entregas. Um dos nossos investidores, a DGF, acabou de investir numa empresa de drones, entregas por drones aqui no Brasil. Né? Olha. Exatamente nessa aposta de, já está... Claro, você vê a gente, de fato, tendo entrega por drones num horizonte de 3, 5 anos em escala? A grandes distâncias do interior, sem dúvida. Sem Isso dúvida. começou A entrega rural, né? A entrega rural na África começou para a parte de, se não me engano, eram sangues, né? Então, medicamentos que tinham que ser enviados para vilarejos. E era a maneira mais fácil de você mandar, que tinha que ser rápido. E o que as pessoas, né? às vezes, a gente viu isso claramente na China. Não é que o drone vai entregar na mão da pessoa. Ela vai entregar... De um centro ao outro. É um pequeno... mini CD, vamos pensar assim, né? Se fosse uma grande vending machine. Última milha continua sendo feita por... Isso. E tem a fantasia que eu acho que esse não é um caso real, que na cidade vai entregar meu iFood? Não vai entregar o seu iFood na cidade, por uma questão até de cair um drone na cabeça. Talvez ele possa entregar o teu iFood numa caixa no teu condomínio. No condomínio, né? então, mas o campo. Do campo, isso é uma possibilidade bem que no território como o Brasil, vasto e disperso... É uma super oportunidade, porque é muito vasto. Você pegar o interior do Pará, eu sou de Belém do Pará, né? Amazonas ali, tem um... E avançando, a conectividade, né? Com 5 para o 6G, né? A visão computacional, né? A capacidade computacional... Cada vez mais a gente vai ter a infraestrutura para que todo esse exército de drones consiga operar com segurança e consiga operar. A latência cada vez mais baixa, né? Enfim, toda a infra é para isso. Então mostra o que mostra suas habilidades aqui, como piloto de drone profissional. Então vai ser aqui durante a nossa foto oficial agora, né? Então, gravando aqui em pleno estúdio. Esse é o a super ferramenta do Rodrigo Murta. Inclusive, peguei na China. Esse foi o último que você comprou, Foi o último que eu comprei na China. Né? Esse é um DJI, né? Esse é um DJI, exatamente. Né? Tem uma fábrica incrível na China. E está tendo uma briga com os Estados Unidos. Não sei se vai continuar vendendo lá ou não. Né? Mas tem essa hipótese? Essa briga, exatamente. Tem de ser banido dos Estados Unidos. Né? Ele tem todo o sistema de visão computacional, né, no drone. E a estabilidade dele é incrível. Só que a gente está aqui no estúdio. Vou dar um pouquinho de ré. Só para a gente tirar a nossa foto aqui, ó. Esse barulho que vocês estão ouvindo. Depois você pousa ele na mesa para o pessoal ver o brinquedo, né? Eu vou ver a nossa foto aqui. Aqui a gente pode pousar ele na mão, para ficar mais divertido. Só segura as fichinhas para elas não voarem aí. Então vem, vai. Ó. Pousa ele aqui. Aqui, ó. Pronto. Isso aí. Esse aqui é o brinquedinho. Muito bem. Bom. Murta, queria te agradecer a nossa audiência do 10+10, segunda temporada, IA. E é isso, né, Alberto? Isso aí, mais sigam um grande os episódio. canais da BTR Varese, assistam a primeira e a segunda temporada e os episódios. E obrigado mais uma vez pela audiência. Mais uma vez, Murta, obrigado pela participação e as contribuições aqui. Obrigado a você, gente.